você está participando, né, e já estamos gravando desta que é a nossa segunda aula desta nova matéria de escatologia bíblica, turma das terças-feiras, curso básico em teologia desta que é a Academia Bíblica Bereias. Terça-feira, 20 de dezembro, ano 2022. Repito, esta é a segunda aula da nossa nova matéria, Escatologia Bíblica, curso básico em teologia, turma das terças-feiras, tá? Terça-feira, hoje, 20 de dezembro de 2022. Nossos agradecimentos aos irmãos que conseguiram, graças a Deus, com esforço, com digamos assim, sacrifício, né? Porque está aqui um sacrifício para muitos, mas um sacrifício prazeroso. Obrigado, irmão Elton, nossos irmãos ali de New Jersey, irmã Rubiane Amaral, irmão Gil Grijoli, nossa irmã do Brasil, Bernadette Braz, nosso irmão Leandro Bonjour ali de Martha's Vineyard, né? A Trindade Santíssima de Porto San Lúcio, o Pai, a Filha e a Espírita Santa, Deus abençoe essa preciosa Trindade, irmã Vanessa e irmã Amanda, aguardando, né, que cheguem os demais irmãos. Vamos lá, vamos bater na tecla de duas coisinhas antes de começarmos a aula. Eu vou falar agora e vou falar no finalzinho da aula. Não sei se alguém, né, porque é sempre nós recomendamos, não forçamos. Quando recomendamos, claro, é para o bem do aluno, para o benefício do aluno, para não haver prejuízos. Não sei quantos de vocês chegaram a ler uma postagem que fizemos alguns minutos atrás, uma postagem pequenininha, sobre um questionário valendo 75 pontos de bônus da matéria de escatologia com entrega para 3 de janeiro. Quantos já viram lá no grupo? Lá no grupo. Se você não viu, tá? Vai lá no grupo. Tá aqui até imprimir, ok? É um questionáriozinho de 3 perguntas. Eu vou lê-lo para que fique bem claro. Por quê? Toda aula agora de escatologia, começando com a de hoje, nós traremos um questionário para que o aluno possa responder para a próxima aula, para a aula seguinte. Por quê? Esses questionários vão ser uma espécie de alavanca para ajudar vocês com os outros questionários, né? Aliás, com o outro grosso questionário que está no final da apostila, que substituirá a prova, ok? Ele é bem longo, ele tem 94 perguntas, e se você não anotou, anote a data da entrega. Eu creio que alguns já anotaram, mas eu quero repetir para que não haja nenhuma espécie de mal-entendido ou contradição, tá? 28 de fevereiro, você já anotou? Então anote aí, 28 de fevereiro vai ser a data limite que você terá que entregar este questionário. Aí você tem duas opções, preste atenção nas duas opções que queremos oferecer, né? Se o aluno quiser criar uma terceira opção, aí é uma questão pessoal. Ok, aqui está o questionário. Eu só quero as respostas. Não faço questão das perguntas, porque é muito volume de papel. Então, você escolhe, ou você envia fotografando um grupo de folhas. Eu sei que numa folha não vão caber todas as 94. Fazendo uma média de 10 a 12 por folha, vão ser quase que 7, 8 folhas, dependendo também do tamanho da letra que o aluno tenha. Aí você pode, né, fotografar e enviar no meu privado. Pode ser antes da data de 28 de fevereiro ou pode ser no dia 28. Não receberemos nenhum trabalho depois do dia 28 de fevereiro. Tá bem claro, gente? Tá bem claro?
Vou postar isto para que não fique aquela ideia do disse-não-disse, porque nossa memória humanamente falando é falha. Então, para evitarmos contradições de informação, a gente vai postar, vai escrever, para ficar tudo bem clarinho, bem esclarecido, tá? As duas opções que eu sugiro. A primeira é esta, né? Você dá as respostas, você coloca o seu nome, questionário de escatologia. Aí você vai dar as respostas sempre numerando, de 1 a 94. Aí você use quantas folhas achar por bem. Por isso que eu digo, alguns alunos, dependendo do tamanho da letra, poderão gastar de 6 até 9 folhas. Tem uma outra sugestão ou uma outra opção. Se alguém aí tem um bom manejo em escrever no computador, preste atenção, escreva tudo no computador, no formato Word, e me envia por e-mail. Seria também uma opção, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Aí você pode enviar também por e-mail, que seria uma outra opção. Então, você tem duas opções. Enviar-me via WhatsApp, ok? Ou enviar-me via e-mail. Via e-mail ficaria, a título de apresentação, um pouquinho melhor, mas eu entendo que nem todos têm computador na mão, tem o programa Microsoft Word, entendeu? Então a gente quer facilitar o máximo possível. Se você tiver computador, souber usá-lo e souber usar o Word, faz tudo no Word, bonitinho e manda para o meu e-mail. Se você não tiver disponibilidade de um computador do programa Microsoft Word, sem problema, faz tudo no manual. Não use lápis, por gentileza, não use lápis de forma nenhuma, porque dependendo da resolução da sua câmera, da câmera do seu celular, já estou observando isso já há bastante tempo, quando você envia para mim, chega muito apagado. Vocês vão entender, né, que o lápis, com o tempo, tem a tendência de ficar mais clarinho, ok? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Não use lápis e nem caneta verde e nem caneta vermelha, preta ou azul. Repito, não use lápis, nem caneta vermelha, nem caneta azul para você transcrever as respostas do questionário, né? Aquele grossão lá do fim da apostila de escatologia, mas use caneta preta ou azul caso você faça o envio das respostas via manual. Se você for usar o computador, não tem problema, né? Que o próprio computador já tem uma boa nitidez. Vamos lá, então, as perguntinhas que você, então, vai trazer na próxima aula, tá? Para deixar bem claro. Toda aula agora nós vamos trazer de 3 a 5 perguntas, que essas perguntas, dando um bônus, que vão ajudar a levantar a nota de vocês, né? Eles vão ser somados à nota de frequência e participação. Eles também vão lhe ajudar ao questionário das 94 perguntas. Olha só a primeira pergunta. Lendo Apocalipse, capítulo 11, do verso 1 ao 14, mencione pelo menos duas características chamativas das duas testemunhas. Então, você vai ter que ler com atenção, ok? Esse texto, Apocalipse, capítulo 11, do verso 1 ao 14. E ali você vai encontrar, pelo menos, se você encontrar mais, mencione mais, mas se você tem que, pelo menos, mencionar duas características que chamam a atenção do trabalho que essas duas testemunhas vão estar fazendo na primeira parte da tribulação. Entendido aqui, então? Pelo menos duas características. Se você encontrar 3, 4, 5, 6, faça menção também delas. Mas eu quero que pelo menos você mencione duas. Na pergunta 2, lendo Apocalipse, capítulo 13, mencione as diferenças entre as duas bestas e suas principais características que as fazem semelhantes e diferentes entre si. Aqui é uma coisa muito interessante. Quando você lê com atenção o capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver ali que o texto fala de duas bestas e apresenta
características que tanto diferencia uma da outra, como faz com que ambas sejam bastante semelhantes entre si. Então, eu quero que você possa mencionar quais são as características que fazem uma diferente da outra, ok? E quais são aquelas outras características que fazem as duas bem parecidas, bem semelhantes. A pergunta 3, lendo Apocalipse capítulo 7. Aí você tem que ler todo o capítulo 7 do Apocalipse, combinado com Apocalipse 14, do verso 1 ao 5, aí fazemos a pergunta: quais seriam as suas principais diferenças apresentadas em ambos textos? Então, você lê todo o capítulo 7 do Apocalipse e coloca ao lado do texto de Apocalipse de 14, 1 ao 5. Aí você vai procurar as respostas. Primeiro, quais seriam as suas principais diferenças apresentadas em ambos textos? Então, tenta encontrar diferenças que estão no capítulo 7 e diferenças que estão do 4, 1, 5. Aí a segunda pergunta: estariam falando do mesmo assunto ou das mesmas pessoas? Aí você vai descobrir sim ou não. Aí você tem que justificar sim por causa disso, 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 disso. Não por causa disso, 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 disso. Todos estão entendendo? Alô? Todos estão entendendo? Isso. É que eu quero exercitar a capacidade de leitura e de interpretação de texto. Mas em Apocalipse, pastor, é muito complicado. Eu sei que é um livro complicado, é um livro difícil demais, mas eu estou usando textos que vocês podem ler, ok? E detectar, assim, características, situações, tá? Só vai requerer o quê? Sua atenção. Só vai requerer observação. Aqui eu não estou exigindo Vale pesquisa, pastor? interpretação, hein? Vale pesquisa ou só na leitura, só na base da leitura? Aí fica ao seu critério. Se o irmão quer entrar numa pesquisa mais a fundo, fica ao seu critério. Eu só estou pedindo que você responda de forma objetiva ao que eu estou pedindo nessas perguntas. Eu estou entendendo? Porque eu não estou entrando no lado teológico, hermenêutico ou mesmo interpretativo. Por isso que eu estou dando textos que não vão exigir de vocês, entende? Uma interpretação hermenêutica ou teológica. Vão apenas ler, prestar atenção e detectar as características que estão dentro do texto. Tudo entendido, gente? Tudo entendido? Qualquer dúvida no meio desse tempo, né? Vocês podem me mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, ligar para mim, pastor, não estou entendendo patavinas. O que é isso? Pá. Estamos aqui para ajudar, porque eu quero, a partir de agora, já que é uma matéria muito difícil, trabalhar com bastante leitura, né, dos textos de escatologia e ajudar vocês a terem o quê? Observação. Porque na maioria das vezes nós lemos o texto assim, ó, muito corrido, e não observamos os detalhes que o texto traz em si. Muito bem, vamos então ao nosso texto. Nós vamos dar um saltinho, não é, na questão do texto. Como vocês estão vendo, é uma apostila que tem muita informação. Então, nós queremos trabalhar com as informações de uma maneira que ela possa se encaixar numa melhor produtividade na compreensão. Lembram-se que eu falei na aula passada que os textos de Mateus, dê uma olhadinha lá nessa apostila, né? Os textos de Mateus 24, 3 ao 39, Lucas 21, 7 ao 36, Marcos 13, 3 ao 37, eles trazem praticamente as mesmas temáticas, ou seja, os mesmos assuntos. Vou repeti-los, né? Só para refrescar a memória de vocês da aula passada, para que fique bem
fixo, assentado na mente. Olha só, Mateus 24, do 3 ao 39, traz a seguinte temática: falsos cristos, guerras, catástrofes naturais e fomes, fala sobre a igreja, a besta, a grande tribulação, falsos cristos e falsos profetas, fala sobre a volta de Jesus, né? Cristo voltará, fala sobre o arrebatamento, a parábola da figueira e a exortação à vigilância. Aí você vira a página, isso já na página 5 da apostila, aí você vai encontrar com o texto de Lucas 21, 7 ao 36. O que fala esse texto? Parece que ele repete a mesma temática e faz menção dos falsos cristos, guerras, catástrofes naturais e fomes, igreja, Jerusalém cercada, a grande tribulação, a vinda do Senhor, a parábola da figueira, a exortação à vigilância. Estão percebendo a semelhança dos assuntos do texto de Mateus com o texto de Lucas? Quem está percebendo as semelhanças? E é importante que você detecte, veja, encontre estas semelhanças. Aí na página 6, entramos em Marcos 13, 3 ao 37. Aí entramos falando de novo, falsos cristos, guerras, catástrofes naturais e fomes. Falamos sobre a igreja, a besta, a grande tribulação, falsos cristos, Jesus Cristo voltará, o arrebatamento, a parábola da figueira, a exortação à vigilância. Percebam que isso aqui não é uma coincidência, isso aqui já foi tudo programado pelo Espírito Santo. Por quê? O assunto de escatologia, ele só é abordado em 3 dos 4 evangelhos. Se você observou, quais seriam então esses 3 dos 4 evangelhos que Jesus faz questão de abordar o assunto de escatologia? Vamos lá. Eu acabei de dar a resposta agora. Então, eu estou fazendo a pergunta só no sentido de refrescar a mente de vocês. Dos 4 evangelhos, quais são os 4 evangelhos? Podemos mencioná-los, os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso, irmã Vanessa pegou a batuta, sacudiu e disse: Mateus, Marcos, Lucas. Ela fez igualzinho uma maestrina que eu conheci numa igreja no Brasil há muitos anos. Mateus, Marcos, só faltou a batuta na mão dela. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok. Então, já estamos aprendendo que não foram os 4 evangelhos, senão 3. Dos 4, quais os 3, então, que fazem menção de textos ligados à escatologia? Vamos lá, quais seriam os 3? Mateus, Lucas, Marcos. Mateus, Marcos e Lucas. Isto. Então, curiosamente, João não aborda estas mesmas menções que acabamos de fazer. Percebem isso? João não menciona. João menciona muito por alto, mas não entra em detalhes. Tem uma razão que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Existe uma razão, porque o Evangelho de João não se dedica a mencionar detalhes ligados à escatologia, e sim somente os 3 evangelhos. Na página 7, lá em cima, um pequeno parágrafo, na verdade, um grupinho de 3, 4 parágrafos, falamos sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Alguém se lembra o significado da palavra Cristo, né? Nós estamos sempre batendo nesta tecla para que não fique esquecido da parte dos irmãos. Ungido. Ungido, irmão Leandro está ligado, está frio no mundo em Marcos, mas a mente dele está aquecida. Ungido.
A palavra Cristo é a forma hebraica ou é a forma grega? Vamos lá. Grega. E qual é a forma hebraica? Mashiach ou Messias. Machia ou Imoel tá a mesma coisa. Imoel está bem aquecido. Se ele tivesse com frio, ele ia ratear na resposta. Mas ele falou com segurança, não é? Machia ou Messias. Muito bem. Vamos lá, então. Então, nós estamos aqui abordando lá em cima sobre os falsos cristos e os falsos profetas, que seriam a tônica, não é, dos últimos dias. Baseado nisso, nós abrimos aqui na apostila uma linha informativa bem extensa, falando sobre seitas, né? Bem ali no início do primeiro parágrafo. Só esse primeiro parágrafo eu quero ler com vocês. As seitas estão em todos os lugares. Elas estão crescendo e florescendo a cada dia. Algumas seitas causam grande sofrimento aos seus seguidores, enquanto outras até parecem muito úteis e benéficas. Com a proximidade do final do século, estão surgindo novas seitas religiosas e filosóficas responsáveis pelos mais absurdos ensinamentos com relação ao final dos tempos. Essa conclusão de ideias está sendo despejada em cabeças incautas, acabando muitas vezes em tragédias. Nós temos visto demais, mas demais, a manifestação, na verdade, a revelação de um conjunto gigantesco de novas religiões. Embora há uma diferença que agora, de momento, eu não vou entrar, mas há uma diferença entre uma seita e uma religião. Parece que as duas coisas são a mesma coisa, não são. Há semelhanças enormes entre seitas e religiões. Elas são muito parecidas, mas elas possuem em si diferenças. E nós vamos falar no transcurso, né, das próximas aulas as principais diferenças. A despeito de haver semelhanças ou diferenças entre seitas e religiões, o fato é que ambas estão ligadas aos falsos cristos e aos falsos profetas. Na página que está do ladinho da sua apostila, né, se você tem a sua apostila, a página 8, nós vamos ver uma lista de religiões falsas. Aqui já não são seitas, tá? Nós vamos fazer uma menção nas duas próximas aulas sobre as clássicas diferenças entre seitas e religiões, mas uma listinha de religiões falsas, que inclusive são antigas e têm dominado com pulso muito forte o nosso planeta. Manalu levantou o dedo, não sei se a sua conexão, tente abrir o seu áudio, sua conexão, infelizmente, está um pouquinho defeituosa. Vamos lá, ver se a senhora consegue abrir o seu áudio e falar alguma coisa, que eu não estou lhe ouvindo. Testando o Paz do Senhor, está me ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Uma coisa que eu estou observando na igreja é que agora aqui está falando sobre religião, e ali está mostrando o catolicismo, né? Exato. E muitos pastores estão chamando os católicos, né, assim, de falando os nossos irmãos, né? Abordando desta. Sim. Seria coerente falar assim? Não. Muito pelo contrário. Seria uma espécie de conivência, vamos assim usar essa expressão inicial, seria uma cumplicidade e seria um espírito que está dominando fortissimamente a mente de alguns pastores e igrejas. Que espírito é este? O espírito do ecumenismo. Já ouviu falar dessa expressão? Ecumenismo, que é a junção de todas as visões, pensamentos e ideologias religiosas em uma só.
já existe uma entidade oficializada no planeta Terra chamada CMI. A apostila, eu creio que faz menção sobre isso, que é o Conselho Mundial de Igrejas, cuja cabeça, né, administrativa, religiosa, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Papa, de um tempo para cá, uns 15, 20 anos para cá, ele é o cabeça desse movimento que está crescendo tremendamente, o CMI, Conselho Mundial de Igrejas. O objetivo desta entidade é promover a união de todas as igrejas evangélicas, não evangélicas, cristãs e não cristãs, em uma só. Faz parte, né, do programa de unificação do Anticristo. O Anticristo tem o seu programa, a unificação da economia, a unificação das religiões e a unificação da política. É importante que você anote isso, tá? Esses são os 3 mais importantes programas do Anticristo. Ele tem que ter o controle da economia a nível mundial, ele tem que ter o controle da política a nível mundial e ele tem que ter o controle da religião a nível mundial. Vamos parar para pensar. Tendo o controle dessas 3 vias ou desses 3 segmentos, vai ser facílimo o anticristo governar sem nenhum tipo de resistência. A economia unificada, a política unificada e a religião unificada, quem vai ser doido, louco, não é verdade? De questionar ou de oferecer resistência ao anticristo. Agora vamos parar para pensar, essa abordagem que a irmã Nalu fez é bem interessante, ela abre um parêntese que vamos abri-lo, vamos fechar rapidamente, depois vamos lá na frente voltar a reabri-lo. A economia mundial hoje está à beira do caos, um caos sem precedentes. Inflação está em todo o planeta. Estados Unidos, o governo diz que não, mas o mês de dezembro está sendo esperado uma inflação real. O governo vai dizer outra coisa, claro que o governo nunca vai dizer a verdade. A maioria dos governos não estão trabalhando com a verdade, infelizmente, tá? Mas já sabemos que a inflação real do mês de dezembro, ou seja, faltam 11 dias para fechar o mês de dezembro. Lá para meados, só vocês fiquem atentos, tá? Porque existem fontes seguras que dão essa informação e eu já tenho uma previsão através de 2 fontes seguras, entre elas o Forbes Institute. Se você entrar lá no site do Forbes Institute, que é uma entidade, né, de economia muito respeitada nos Estados Unidos e no mundo, já está assinalando que a inflação do mês de dezembro nos Estados Unidos estaria fechando entre 12% e 13%. O governo vai manipular, como dizendo que a inflação estaria fechando entre 6% e 8%, mas infelizmente isso não é verdade, porque nós vemos isso claramente repassado ao consumidor, no valor dos alimentos, valor da gasolina, de vários produtos que você vai constatar que não faz sentido dizer que a inflação está entre 6% e 8%, senão entre 12% e 13%. Se você hoje para e dá uma olhadinha no que está acontecendo na Europa, a mesma coisa, até um pouquinho pior. Se você dá uma olhadinha no que está acontecendo no Brasil, a tendência, infelizmente, vai se abrir agora um novo governo em janeiro e encontrar uma economia esfacelada, arrebentada. Se você analisa também com calma o que está acontecendo na África, na Ásia e na Oceania, a mesma coisa. Então, está uma turbulência política assustadora, embora, repito, alguns governos, por uma conveniência, decidiram maquiar essa verdade. Outra situação é com a política. Não é coincidência, irmãos. O mundo está sacudido por várias situações politicamente internas, ou seja, sabemos o problema do Brasil, Estados Unidos está com um grande problema, não sei se alguém está acompanhando as notícias, o Partido Democrata, ele está perdendo rapidamente credibilidade, tá?
devido à situação econômica. O Partido Republicano, nas entrelinhas, está reagindo. Nós vemos também problemas políticos seríssimos na América Latina. Observa o que está acontecendo no México, de 2 dias para cá. A Argentina está para ter um golpe de Estado, a despeito que ganhou a Copa hoje em Buenos Aires. Foi uma loucura, 4 milhões de pessoas nas ruas recebendo a seleção argentina, mas não sei se vocês sabem, no finalzinho, né, das comemorações, houve um confronto pesado entre pessoas, né, que estavam comemorando com a Polícia Federal Argentina, 8 feridos, foi uma bagunça. Tudo isso com motivação política, ou seja, o mundo está sendo sacudido por graves problemas políticos. No Peru, não é? O presidente foi destituído, entrou a vice, a lista é grande. Se eu for mencionar o que está acontecendo politicamente no planeta, a lista é muito grande. Mas observem, quiserem anotar, que o Partido Socialista, em quase todo mundo, 80% do planeta, está ganhando muita força, uma força descomunal. Espanha nem se fala, Portugal, Itália, Alemanha, que nunca foi de tendência socialista, está se inclinando. Grécia, as monarquias como Holanda, Dinamarca, Noruega e Suécia estão se inclinando todas para a esquerda. Pastor, isso é coincidência? Não. Todos os sistemas políticos do planeta vão se inclinar para a esquerda. Por quê? Porque isso vai facilitar o governo do anticristo. E na questão da religião, dê uma olhadinha o que o Papa Francisco está maquinando, tá? Dê uma olhadinha o que vai acontecer em março. Você não está sabendo o que vai acontecer em março, já vou adiantar. O Papa vai reunir 68 membros de mais de 50 religiões para lançar um documento aberto de um ecumenismo oficializado em todo o planeta Terra, ou seja, a junção de todas as religiões de uma forma bem oficializada, né? Assim como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando se faz uma estatística, quantos por cento de católicos, quantos por cento de evangélicos, etc. e tal, a partir desse movimento que o Papa Francisco I vai estar fazendo no mês de março, então a nomenclatura ecumênico vai ser oficial em cada país do mundo. É uma estratégia, não é? Para que o anticristo tenha as rédeas de todas as religiões nas mãos, e fácil. Quando ele entrar governando, ninguém vai oferecer resistência. Só abro aqui um rápido parênteses e fecho. É igualzinho ao problema da ideologia de gênero. Porque hoje, muitos países hoje estão defendendo o casamento homossexual, o casamento gay, o casamento lésbico, porque isso faz parte do programa do anticristo. Então, a coisa está indo rápido demais, só que a falta de conhecimento bíblico leva a muitos a não olharem, não é, para a Bíblia em comparação aos fatos que estamos vivendo. Então, aí na página 8, já vemos uma lista das religiões. Catolicismo, tá? É um resuminho para quem aqui já foi católico antes. Católico praticante. Isto, irmã Amanda, alguns de vocês. Então, vocês vão lembrar, irmã Nalu também, se vocês vão lembrar os principais movimentos da liturgia do catolicismo. Está aqui um resuminho, decidi escrever um resuminho para vocês entenderem o conceito de catolicismo, como é que eles encaram as escrituras, a salvação, o batismo de crianças, crisma, confirmação, porque a penitência é tão importante no credo católico, a Eucaristia ou missa, só para vocês entenderem essa expressão. Eucaristia, ela é correta dentro da Bíblia, no original do Novo Testamento, porque vem da palavra grega eucharistia, ação de graças, só que a Igreja Católica ela rouba, não é, essa declaração bíblica original do grego e transporta para dentro do seu credo
chamando-a de missa. Extrema unção, aí vai virando a página. Purgatório, papado, idolatria, Imaculada Conceição de Maria, Perpétua Virgindade de Maria, Ascensão de Maria. Então, todo um resuminho para vocês entenderem a base, a origem da Igreja Católica Apostólica Romana, da onde ela veio e porque ela sustenta muitos textos bíblicos, só que de forma distorcida. Não se esquecendo que também da Igreja Católica Romana saiu uma outra Igreja Católica. Não sei se já ouviram falar da Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Alguém já ouviu falar dessa igreja? Aquele candidato à presidência, Padre Kemuel, lá é dessa. Repita, irmã. O Padre Kemuel, que era candidato, ele é dessa Católica Ortodoxa. Perfeito, perfeito. Irmã Amanda levantou a mão, abra o seu áudio para abrir para participar, por favor. Não, perfeito. Eu imaginei. Quem quiser participar, faça um gestinho e abra o seu áudio. A irmã Vanessa lembra, né, que aquele ex-candidato à presidência, o Padre Kemuel, ele era pertencente, ou é pertencente, à Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Mas qual é a diferença? Há várias. Mas a principal delas, que esta igreja, ela tem a sua sede em Istambul, na Turquia, e ela não está debaixo da autoridade do Papado de Roma, senão ao Patriarcado de Istambul, na Turquia, né? Então, na verdade, o cabeça da Igreja Católica Ortodoxa chama-se patriarca, não é papa, né? O papa é para a Igreja Católica Romana, mas para a Igreja Católica Ortodoxa Oriental, o cabeça é chamado de patriarca. Na página seguinte, na página 10, falamos um pouco do islamismo, que tem dois outros nomes. Alguém de vocês se lembram? O islamismo, tá? Que é a maior religião a nível de população mundial, tem dois outros nomes. Alguém se lembra? Muçulmano. Muçulmanismo, perfeito. E o outro nome, se lembram? Não estou se lembrando. Maometanismo. Maometanismo. Então, quando falamos de islamismo, estamos falando de muçulmanos e de maometanos. Há pequenas diferenças, né? Porque dentro do islamismo existem facções, né? Facções. Aqui dentro nós explicamos alguns pormenores, né? Pastor, quem foi o profeta Maomé? agora, Sim, meu prezado. Me desculpa. Vontade, me veio um questionamento agora. Os Mormons também seguem o Maomé, não é? Não. Os Mormons é completamente diferente. Não tem nada, absolutamente. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os Mormons, tá? Deixa eu entrar rapidamente, só para você, porque a gente não vai discorrer detalhes, uma vez que eu passei essa parte na apostila, só para vocês entenderem que a proliferação de seitas e religiões é um grande sinal dos últimos tempos e também da segunda vinda de Jesus. Aqui nós explicamos, né, a cabeça do islamismo, o profeta Maomé. Qual é a autoridade escrita que eles valorizam? Eles valorizam a Bíblia ou outro livro? Eles valorizam o Alcorão, escrito em árabe. Qual é o conceito que o islamismo tem de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da morte? É surpreendente. Quando você começa a entrar aos pouquinhos, né, dentro do islamismo, você vai entender porque quase 4 bilhões de pessoas na face da Terra decidiram aderir ao islamismo. Uma coisa diabólica, mas tem ganho
um espaço onde o cristianismo tem fracassado. É uma pena dizer isso, né? O cristianismo na Ásia, na África, tem fracassado sistematicamente e, sobretudo, na Europa. Na Europa agora, se você não sabe, 60% do continente europeu é islâmico. É impressionante isto. Eu vivi 4 anos na Europa e você fica de boca aberta quando você vai à França e Inglaterra. São países sumamente islâmicos. Existe uma cidade, você pode pesquisar, no interior da Inglaterra, chamada Birmingham. Está 130 quilômetros, 150 quilômetros ao noroeste de Londres. Ali você não sabe se você está no Iraque, no Catar, no Irã ou num país europeu, porque é praticamente uma cidade toda islamizada. Se toca as trombetas para orar 5 vezes ao dia, os islâmicos têm toda a liberdade de esticar o tapetinho nas ruas para orarem a Maomé. É um negócio estranho demais, estranho demais. Londres, né, que é uma cidade de quase 10 milhões de habitantes, também está toda islamizada. Não sei se vocês sabem, né, que o prefeito de Londres e o primeiro-ministro britânico são muçulmanos, são islâmicos. Estão sabendo disso? O primeiro-ministro britânico é Rishi Sunak. Foi agora eleito como primeiro-ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha, indiano, mas de tendência islâmica. Sim, irmã Nalu, abra o seu áudio, por favor. E o triste ouvir isso, porque da Inglaterra saiu tantos missionários, não? Exatamente. Foi o celeiro dos missionários no século XVII e no século XVIII. Foi um celeiro, você não tem ideia. Foram mais de 400 missionários em 150 anos de história. E agora é um país que precisa ser reevangelizado. Eu vivi na Inglaterra entre 1985 e 1989. Quando eu saí de lá, eu fiquei impressionado como o islamismo já dominava. Hoje nem se fala. É triste você ver igrejas nas quais Charles Spurgeon, se você já ouviu falar, um grande pregador britânico inglês, pregou em várias igrejas na Inglaterra. 8 delas foram fechadas, demolidas, dando lugar a mesquitas muçulmanas. No Hyde Park, só para sua informação, em 1989, até esse ano, tinha uma igreja enorme, uma igreja batista, onde Spurgeon pregou em 1867, trazendo mais de 1.000 almas aos pés de Jesus. E hoje é a sede da maior mesquita muçulmana da Europa, onde congrega mais de 8.000 pessoas, né, com uma cúpula dourada. É triste nós falarmos sobre isso. Isso, está ali nossa irmã Ana Lu apresentando um livro de grande importância, Heróis da Fé, e aí menciona, né, a pessoa de Charles Spurgeon, um dos grandes evangelistas ingleses. Claro, se Spurgeon visse a vergonha que está hoje a Inglaterra, ele tremeria na sua sepultura. Estou mencionando isso para vocês saberem que o islamismo está ganhando um tremendo território no mundo inteiro. Sim, irmã Vanessa. Não muito longe, em Nova York, eles já até celebram vários holidays dos muçulmanos lá, porque tem bastante muçulmano, então não está muito longe da gente. Concordo com a irmã Vanessa. Li semana passada do New York Times, eu sou assinante no formato digital do New York Times, que se o islamismo continuar avançando como está, a ritmo de hoje, né, do mês de dezembro que estamos vivendo, em 2026 os Estados Unidos será a 4ª maior nação do mundo em convertidos ao islamismo. Isso é assustador, gente. Se continuar o crescimento do islamismo, a América será a 4ª maior nação do mundo em islâmicos. Irmã Ana Lu. Por que as pessoas se convertem assim ao islamismo? Eu conheço um casal, ela é uma brasileira casada com um americano, e ele deve ser europeu, branquelo, dos olhos azuis, e eles se converteram ao Islã. Há 8 razões, mas eu vou dizer a que mais chama a atenção. Eles vivem na íntegra o que pregam.
na íntegra, letra por letra. E isso é vergonhoso. Eles vivem letra, o que está no Alcorão, eles vivem ao pé da letra. É assustador. Você precisa ler uma parte, só o primeiro capítulo do Alcorão. Se você leu, só não recomendo que você leia todo o Alcorão. Quem quiser ler, ok. Mas se você ler o primeiro capítulo do Alcorão, a sua ficha vai cair, vai entender. Por que o islamismo cresce tanto? Porque eles praticam ao pé da letra, coisa que infelizmente nós cristãos estamos, não todos, claro, mas um bom número está deixando muito a desejar. Irmão Elton. Rapaz, eu fiz uma pergunta, a resposta estava na apostila, mas voltando ao assunto aqui, eu confundi o livro do Mormons com o Alcorão, por isso que eu tinha essa dúvida lá. Mas, voltando, Maomé, ele foi um profeta depois de Jesus, segundo o Alcorão? Sim, Maomé teve uma revelação do anjo Gabriel em 632 depois de Cristo. Lembremos-nos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo, no ano 55 depois de Cristo, ele escreveu pelo Espírito Santo: ainda que venha do céu um anjo proclamando um evangelho diferente ao que vos pregamos, seja considerado anátema, ou seja, maldito. Olha que interessante. O Espírito Santo já estava usando a Paulo em 55 depois de Cristo para falar das duas religiões que no futuro viriam para trazer mensagens de dois anjos. O anjo Gabriel trouxe a revelação para o Maomé do Alcorão, e o anjo Moroni, em 1821, segundo Joseph Smith, traz uma nova revelação para a criação daquela que hoje é conhecida como a maior religião dos Estados Unidos, né? O mormonismo, né? Okay, Alguém aqui já foi ao estado de Utah? Alguém já foi aqui? Quando puder, nem que seja para passear, que é lindo, para passear é uma beleza. Pensa um desertão, um gigantesco lago salgado, igual o Mar Morto em Israel, mas você fica assustado quando chega em Utah. Primeiro, o peso espiritual é assombroso. Já estive lá ministrando em uma igreja hispana, mas quem governa, domina em Utah são os Mormons. Tem uma série. Sim, irmão Elton. Última pergunta, eu encerro. Esse Maomé, então, 630 depois de Cristo, ao qual ele fala que viu um anjo, ele é descendente mais ou menos ali da Síria, daquela Palestina, daquela região... Ele é árabe, 100% árabe. Maomé, ele nasceu em Riad, na Arábia Saudita. Tá? Ele foi considerado como um profeta de Deus pelos árabes, ou ele realmente teve alguma revelação ele é o maior profeta considerado pelos árabes. Jesus Cristo é o terceiro. Porque o segundo é Abraão. Mas as revelações deles foram verdadeiras? Na cabeça deles, sim. Na cabeça deles, sim. Mas à luz da Bíblia, nós sabemos que não. Entendeu? Mas a gente sabe que é uma coisa demoníaca. Eles aceitaram a revelação. É bom dar uma lida, né? Eles receberam a revelação. O irmão tem que ler. Compre o Alcorão, por curiosidade. O irmão é um excelente pesquisador. Só lendo o primeiro capítulo do Alcorão, o irmão fica de boca aberta. Qual a razão que tanta gente no planeta Terra abraçou o islamismo? Só o primeiro capítulo do Alcorão vai lhe ajudar a entender. É impressionante. Eu dou uma dica. Leia essa página de número 10, que ela dá o resuminho do islamismo. Na página 11, nós vamos ver outra religião que também está crescendo muito nos países árabes. É o Fé Mundial Bahá'í. Fé Mundial Bahá'í. Aí fala de um outro profeta, Mirza Ali Muhammad, o Bab, impressionante. Depois, como o nosso irmão Elton mencionou, fala do mormonismo. Quem foi o fundador do mormonismo? Joseph Smith Jr. Aí vem os Testemunhas de Jeová. Gente, essa aí é um negócio complicado. Mormons
Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Não vamos ter tempo para entrar em detalhes. Mormons, Adventistas do sétimo dia, Testemunhas de Jeová. Está anotando? São muito parecidos. Vou repetir de novo. Mormons, Testemunhas de Jeová e Adventistas do sétimo dia são parecidíssimos. Isso quer dizer, existem pontos em comum entre as três religiões e você se confunde. E outra coisa, pensa num povo preparado para confundir a sua cabeça. Se você não tem boa base bíblica, número 1, e se você não conhece o lado deles, dá nó cego. Por isso que eles procuram novos convertidos. É o prato cheio para o Mormon, para o Testemunha de Jeová e para um Adventista do sétimo dia. Vou repetir. Prato cheio, quem são? Os novos convertidos. Que o novo convertido não tem tempo de igreja, não tem raiz bíblica. Não apenas novo convertido, até crente velho, que não tem raiz bíblica, cai na onda desses três. Irmão Elton. Pastor, os mormons e os maçons também têm alguma coisa que parece peculiar. Congreguei numa igreja onde se convertia ex-espírita, mormon, ex-macumbeira, essas coisas assim. E o mormon, ele tem uma coisa peculiar, parece que ele é igual a maçom, eles não falam das reuniões. É só neste ponto em particular, que é uma pequena semelhança, nada mais. Mas os maçons são muito diferentes, muitos, mas nesse ponto eles são muito parecidos, mas eu bato na tecla. Se você quer encontrar semelhanças, leia sobre os mormons, Testemunhas de Jeová e Adventistas do sétimo dia, eles são bem parecidos, bem parecidos. Vou repetir, eles estão crescendo numa força terrível no mundo e, sobretudo, pegando de jeito novos convertidos e crentes antigos, porém sem raiz bíblica. Irmão Gil. O pastor também tem a religião que está crescendo muito, que se diz evangélica, mas é a ciência de Cristo. Ciência cristã, isto, Tom Cruise, o ator, obrigado pela lembrança, o ator americano Tom Cruise, já ouviu falar de Tom Cruise? Tom Cruise é a cabeça dos Christian Science, da ciência cristã. Ali, gente, é uma salada polaca, russa, enorme. Gente, o negócio é sério, sério. Isso que o irmão Gil está falando, ela está crescendo em alta velocidade. Você pensa que é um pastor que está pregando, mas não é. É um engodo satânico tão grande. Eles mencionam a Bíblia com tanta propriedade. Se vai um crente ou um pastor, eu falo com muito respeito, gente, eu tenho carinho muito grande aos pastores que não têm uma base bíblica, ou seja, um curso básico em teologia. Vamos aqui falar, a grosso modo, um pastor, eu falo com respeito grande, que não tem um curso básico em teologia, cai nas redes da ciência cristã. É impressionante. Irmã Vanessa levantou a mão, depois o irmão Elton. Por gentileza, irmã Vanessa. Não, é duas coisas. A Scientology, que é essa aí, eles não podem, se eles saírem da religião, eles correm o risco de ser mortos, e também eles não podem ter contato com a família que ficou na Scientology. Exato. Não sei se vocês sabem, embora a mídia não ventilou muito essa notícia, porque, como disse a irmã Vanessa, por uma questão de risco de vida, a atriz Angelina Jolie, ela ficou na Scientology 9 anos. Quando ela descobriu a maracutaia que está lá dentro, ela saiu, mas quando saiu, ela foi ameaçada de morte. A ex-mulher do Tom Cruise também. A Kate Holmes, exato, também estudo sobre isso. É um negócio grave, eles são satânicos aos extremos. Sim, irmã Vanessa e depois irmão Elton. Só para concluir, dos Testemunhos de Jeová. Eu, quando era adolescente, eu tinha aprendido com um pastor que eles não gostam quando você chama eles para orar. E muito menos se fala do Espírito Santo.
Então, eu lembro que toda vez que eu chegava em casa, sempre pegava um desse lá na porta. E eu estava sem paciência nesse dia, eu falei, não vou nem discutir. Falei assim, antes de qualquer coisa, de convidar vocês para entrar, eu preciso fazer uma oração. Eram duas portuguesas, eu peguei na mão das duas assim, e comecei, vamos orar aqui que aí eu deixo vocês entrar na minha casa. Aí o Espírito Santo e tudo. As velhinhas saíram correndo lá de casa, elas nunca mais saíram lá. Então funciona. Anotem, olha que remédio que a irmã Vanessa está prescrevendo. Gente, está gravado isso aqui ficou na história da nossa escola teológica. Isso aí é fato, porque se partisse de mim eu falar isso, pastor, está exagerando. Eu falando comigo hoje, preparando a aula, Senhor, usa um aluno aí para dar um remédio, para como mandar um testemunho de Jeová embora em paz e segurança. É oração, bateu na sua porta um testemunho de Jeová, gente, está batendo na sua porta, está sem paciência, convida para orar. Na hora. Saem até atropelando nas pernas. Irmã Bernadette, já levantou a mão? Vamos lá, irmã Bernadette. Não vamos deixar a irmã Bernadette triste, não. Fale. Paz Senhor a todos. A minha filha, ela estuda na escola adventista aqui. É uma escola, assim, extremamente rígida, particular, boa em relação às outras que tem aqui, porque se eu for colocar ela numa outra escola boa também, a minha filha vai pular festa junina um mês, né? Gosta de colocar marista, vai pular festa junina um mês, vai ter que ir na missa. Exato. E lá na escola adventista, eles têm capela, eles falam que é capela. A capela é o culto que eles fazem para as crianças, pelo menos 2 vezes na semana, e é 1 hora. E eles, assim, eu já percebi que eles têm que fazer uma lavagem cerebral enorme nas crianças. E como eles sabem, e tem as crianças de todas as religiões. Quando eles sabem que a criança não é da igreja adventista, não é, né, do grupo deles, eles vêm na sua casa mesmo. Eles vieram aqui em casa, eles fizeram um monte de coisa. A minha menina tá doida para entrar nos aventureiros, né? E eu não deixei, porque eu sei que o buraco é mais embaixo e eu não quero. Não é isso que eu ensino ela. Os adventistas têm coisas muito positivas, irmã Bernadette, isso a gente não pode negar. Eles são atraentes, são sérios, são sistemáticos, muito disciplinados. Eu tiro o chapéu, não é, para a disciplina deles, são bem organizados, porém, como a senhora acabou de dizer, eles são muito astutos, eles sabem como trabalhar com estratégia, mas a senhora, como uma mãe e uma serva de Deus, tem uma grande vantagem, só tem o Espírito Santo para orientar a sua filha, entendeu? É como diz a Bíblia, né? Examinai tudo e retende o que é bom, ou seja, o que é bom dos adventistas, vale a pena a senhora reter e fazer bom uso para o proveito da criação e da educação da sua filha. Agora, aquilo que não é produtivo, que não vai edificar a vida espiritual de sua filha, a senhora trabalha em fazer isso, entende? Mas eles são fantásticos. Eu tenho convivência com adventistas, na área da música eles arrebentam. Não tem ninguém que se compare aos adventistas. Eles são muito bons nisso. Fazem show mesmo, é um show, é uma capela, um culto, assim, celebração na escola, na igreja, porque a escola é do lado da igreja e é, assim, fenomenal. E as escolas adventistas aqui no estado do Espírito Santo são gigantes, tanto quanto com a Marista, São José, com quais as outras. E outra coisa, né, São Paulo tem uma das escolas mais caras muçulmanas, né, que foi inaugurada, se não me engano, uns 3 anos atrás, assim, um preço absurdo. E aqui no estado do Espírito Santo, eu tenho visto, de um bom tempo para cá, bastante muçulmano. E, por minha, assim, fiquei surpresa que tem uma família muçulmana morando no meu prédio. Uau, 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 uau. E eles não falam com ninguém, né? Você fala boa noite, eles não dão boa noite, e o pessoal, o senhor, ele fica muito lá embaixo, na área do condomínio, com o filho dele. Então, assim,
E aqui no Brasil, como o senhor já sabe, acho que todo mundo já sabe, eles vêm, eles casam com as mulheres, mas eles se dão muito mal, porque eles matam as mulheres, tentam matar, então tem altos índices, né, de feminicídio, principalmente no Sudeste, né, porque as mulheres querendo casar e não tem homem de verdade para casar. E, assim, tá um índice danado de... Eles casam e querem ter outras mulheres e acham que aqui no Brasil é território deles. E realmente é território deles, porque a gente já deve ter umas 20 mesquitas aqui no Brasil, né? E a tendência é crescer mais ainda, né? Infelizmente, a crise política, social e econômica no Brasil abre um espaço enorme para o islamismo ganhar terreno. Esse é o grande problema. Se a senhora tem no seu condomínio algum islâmico, isso aí tem um objetivo, né? A senhora está aí para ser luz, né? Para ser luz. A minha oração é que Deus use muito a sua vida para fazer uma diferença aí junto dessa família. Irmã Nalu, abra o seu áudio, por gentileza. Eu ouvi um pastor uma vez pregando, falando que ele acredita que o anticristo ele vai ter uma base islâmica. 100% correto. 100% correta. Deixa eu só dar uma palhinha, Aí né? dá para entender por que o islamismo está invadindo tanto o mundo assim. Isso. Deixa eu dar uma rápida palhinha, rápida, acho que eu não vou chegar nem a 10 minutos. Se você quiser anotar essa palhinha, porque a gente vai ter uma aula que a gente vai se dedicar só, a gente não vai sair desse assunto, a gente vai falar sobre a linhagem e a identidade do anticristo. Mas a palhinha é o seguinte: o anticristo, ele terá que ser obrigatoriamente de origem judaica. Como é que ele vai apresentar? Através dos documentos de genealogia. Hoje em dia, não existe nenhum descendente de israelita, estou falando descendente de israelita, porque é uma diferença, preste atenção, isso aqui é importante você até registrar, anotar e guardar. Uma coisa é um israelita e outra coisa é um judeu. São duas coisas parecidas, porém diferentes. O que é um israelita? É toda pessoa que nasce no estado de Israel. Ela não é chamada de judia ou de judeu. Ela é chamada de israelita ou israelense. Nasceu dentro do território do estado de Israel. Entretanto, os descendentes de israelitas que professam genealogia ou religião, esses são chamados de judeus. E esses descendentes, na maioria das vezes, ou em 100% das vezes, estão fora do território de Israel. Então, o judeu é o descendente de israelita que professa ou a genealogia, que é o meu caso, eu não professei a religião até os 10 anos de idade, mas aos olhos do judeu ortodoxo, eu nunca fui nada, nunca fui ninguém, embora professei o judaísmo até os 10 anos de idade, mas nunca fui considerado um judeu puro, legítimo. Por quê? Porque aos olhos da religião judaica ortodoxa, o judeu puro é aquele que descende do lado materno, do lado de mãe. E isso está bem claro em um livro chamado Livro das Tradições Judaicas, denominado Talmud. Talmud, anote aí, é interessante esse livro. Toda a linha da cultura judaica está prescrita dentro do Talmud. E os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tem a essência do Talmud. Então, o Talmud não veio só de uma coisa baseada em tradição, veio também baseado na Torá ou no Pentateuco. Ok. Então, o anticristo, por esta razão, ele vai se apresentar descendente da tribo de Judá, do lado materno. Do lado paterno, de pai, ele se apresentará como descendente da tribo de Dan, de acordo com Gênesis 49, versos 16 e 17.
Por outro lado, ele será um homossexual. Daniel 11:37 nos ensina isso. E, por outro lado, ele será um europeu de nascimento. Que salada! Então, europeu de nascimento, judeu vindo da tribo de Judá por parte materna, judeu por parte paterno, não é? Da tribo de Dan, Gênesis 49, 16 e 17, islâmico por convicção religiosa e homossexual. Uau! Aí alguém me pergunta... Islâmico não pode ser homossexual. Eles não aceitam o homossexualismo. Para pensar comigo agora, irmã Ana Lu. Existem mais de 1 bilhão de homossexuais e lésbicas nos países árabes. Detalhe, estão quietinhos, porque eles não podem se manifestar, porque o islamismo os mataria a todos. Está bem claro isso. Mas quando o anticristo se revelar, eles vão se liberar todos. Eu conheço aqui nos Estados Unidos pelo menos quase 70 a 80 homossexuais e lésbicas islâmicos. E eles falam o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando o Al-Mahdi se revelar, seremos livres. Quem é o Al-Mahdi? Vá lá no Alcorão e você vai descobrir quem é o Al-Mahdi. É o imã 12. É o 12º imã que vai vir para restaurar o governo santo dos islâmicos na terra. Governo este prometido a Maomé lá no Alcorão. E esse, o imã 12, o Al-Mahdi, quem será a luz da Bíblia? O anticristo. Gente, isso é fantástico. O Alcorão, ele copia trechos inteiros da Bíblia, revelando o anticristo. Para eles, não é o anticristo, é o Al-Mahdi, né? Que é o iluminado e o libertador. Então, hoje, existem milhões de islâmicos assim, esperando a chegada do Al-Mahdi para restaurar o Estado Islâmico no planeta inteiro, declarar guerra aos infiéis, que são os cristãos, e dar libertação aos homossexuais, gays e lésbicas. É impressionante. E estão todos esperando por esta manifestação. Há um grupo hoje na Arábia Saudita e no Iêmen que estão orando dia e noite pela chegada do Al-Mahdi. Ao mesmo tempo, em Israel, há um grupo de judeus messiânicos já aguardando a chegada de Yoshua HaMashiach. Mas quantos no planeta estão orando pela chegada de Jesus de Nazaré? Poucos, infelizmente. Vamos avançar um pouquinho, irmãos, porque essa aula hoje eu decidi dar um enfoque mais na área das seitas e heresias, que é uma matéria que quem for desembarcar lá no curso bacharel lá na frente, vai estudar ela na íntegra, né? Tem uma matéria chamada Seitas e Heresias. Temos aqui a Igreja da Unificação. Essa igreja deu pano para manga há alguns anos atrás. Fale Angelina Jolie. Desculpa, Angelina Ramalho. Não é Angelina Jolie, não. Desculpa, erro de produção minha. Fale, irmã, sabe? Você fala da judaica e... Desculpe, o seu áudio está muito baixo, a senhora está muito distante. Aumente um pouquinho. Isso. Tem muitos cristãos que celebram as datas comemorativas do judaísmo. Isso é certo ou é errado? Assim, o senhor vem disso, então para o senhor é natural comemorar. E nós que nos convertemos, né, ao cristianismo, comemorar essas datas? Cheguei eu a postar no grupo uma imagem do candelabro de 7 braços. Cheguei a postar alguma coisa nesse sentido? Isto. As festas judaicas estão reveladas naquele candelabro.
Mas agora, respondendo à pergunta da irmã Sabrina, é lícito, é correto um cristão comemorar as festas judaicas? Sim e não. Vamos dizer pelo não. Qual o objetivo das festas judaicas à luz da Bíblia? Revelar a linha de vínculo, ou seja, as esferas de relacionamento, de pacto e aliança entre o Deus Todo-Poderoso e a nação de Israel. Então, o objetivo das festas é estabelecer alianças, vínculos, responsabilidade e compromisso com o Deus de Israel. Quando estudamos lá no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, nós descobrimos isto, que as 7 festas inicial e primordialmente elas foram estabelecidas para criar o que é um vínculo entre o eterno Deus e o seu povo eleito, a nação de Israel. E por esta razão, nós, como cristãos, que não estamos debaixo da velha aliança ou do antigo pacto, não é conveniente vivê-las na íntegra, porque estaríamos vivendo o mesmo antigo pacto que até hoje os judeus que não conheceram a Jesus Cristo vivem. Por outro lado, tem um lado positivo. Todas estas festas judaicas, elas apontam profeticamente para a pessoa do Senhor Jesus. Todas, de acordo com aquele gráfico que eu já postei no grupo, se for necessário eu posto de novo, para vocês observarem que cada uma delas estão ligadas ao movimento de Jesus, né, no andamento escatológico, ou seja, das coisas que envolvem a escatologia ou os últimos dias. Se vocês se lembram, nas festas judaicas tem o Pechar, que é a Páscoa. O que é o Pechar? É a festa que anunciou a última praga que caiu sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Mas o que é o Pechar para nós cristãos? É a ceia do Senhor. Porque Jesus estabeleceu, né, a ceia no dia do Pechar. Está ali, está bem claro, em Mateus capítulo 23. Ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos, né? Interessante que o Evangelho de João, anote aí, é o único evangelho que mostra Jesus comemorando 3 Páscoas. Mas justamente na última, ele decide estabelecer a ceia, que é a nova aliança, é o que marcou, né, o estabelecimento da nova aliança que cria o vínculo do Novo Testamento. Porque o testamento, a palavra testamento, está ligada em pacto. E todo pacto ele é validado através do derramamento de sangue. Então, a antiga aliança, qual foi o pacto validado por sangue? A morte do cordeiro, no dia do Pechar, no dia da Páscoa. Então, Pechar no hebraico, passar por cima. Então, é válido para nós cristãos comemorarmos as festas judaicas que têm uma ligação direta conosco, cristãos. O Pechar é um deles, não é errado comemorar a Páscoa judaica, porque ela está ligada com a celebração da ceia. A festa dos tabernáculos, não quero dizer que você vai ter que comemorar a festa dos tabernáculos como os judeus comemoram, mas ela lembra profeticamente o quê? O governo dos 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Então, são pouquíssimas, talvez 2 festas, né, judaicas que poderíamos recomendar observá-las como cristãos, mas a ligação direta de cada uma delas é entre Deus e a nação de Israel. Ficaria estranho para nós cristãos comemorarmos estas festas, porque aí estaríamos dando uma volta para trás, voltando a estabelecermos o quê? O antigo pacto, e nós estamos debaixo do novo pacto. Eu entendo que devemos ter amor, carinho, simpatia e orar pela nação israelita, né? Temos que orar, né?
Obrigado, pastor Anderson. Pastor Anderson já reproduziu lá para o grupo de novo, tá? Dê uma olhadinha lá que você vai entender o significado escatológico, profético das festas judaicas. Mas bato na tecla, nós cristãos, não é conveniente vivermos estas festas porque estaríamos professando o quê? Que o que Jesus fez na cruz do Calvário não teve validade para nós. E somente, então, o que foi feito antes dos israelitas saírem do Egito. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Amar Israel, temos que amar Israel. Orar pela paz de Jerusalém é bíblico. Salmo 122, versículo 6, nos dá esta ordem: orai pela paz de Jerusalém. Orar pela salvação dos judeus, temos que fazê-lo, né? Porque diz a Bíblia, né? Serão abençoados aqueles que abençoarem Israel, e amaldiçoados serão aqueles que amaldiçoarem a Israel. Deixa eu abrir aqui uma rápida palhinha, nada mais, um rápido parênteses. Vocês sabem que dentro do cenário profético que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, é consequência de cumprimento profético e consequência da lei da semeadura. Consequência do cumprimento profético, não temos dúvida. Mas o cumprimento profético e a lei da semeadura se misturam em alguns casos. Quem de vocês está lembrado que um tempo atrás o governo brasileiro se envolveu com a autoridade palestina? Alguém aí se lembra? Alguns anos atrás, o governo brasileiro se envolveu de cabeça com a autoridade palestina. No governo do presidente Bolsonaro, Bolsonaro tentou se voltar para Israel. Ele fez um esforço louco, preste atenção, louco. Mas antes de Bolsonaro, no governo do Temer, Dilma Rousseff, Lula, preste atenção, isso é fato. O que aconteceu com as relações diplomáticas entre Brasil e Israel? Elas se enfraqueceram, elas se deterioraram, elas caíram. E isso trouxe uma consequência espiritual pesada sobre o Brasil, a ponto de Lula, no seu segundo mandato, você se lembra disso? Ele ofereceu uma propriedade grátis em Brasília para o estabelecimento da embaixada da autoridade palestina. Alguém está sabendo disso? Não? Vai lá. Alguns de vocês estão se lembrando. Vai lá, mas isso ficou com uma semeadura. E no mundo espiritual, tudo que eu e você semeamos, infelizmente, a curto, longo e médio prazo se colhe. Então, em parte, o que está acontecendo hoje no Brasil, estou dizendo em parte, é consequência dessa semeadura mal feita. E a coisa vai piorar. Por quê? Porque já estamos sabendo pela mídia e nos bastidores que o governo Lula vai se fechar com Israel. E fechando com Israel, o Brasil vai levar pesado na cabeça. É triste dizer isso, né? Quem dá as costas para Israel está dando as costas ao próprio Deus. Isso vai trazer uma tragédia sem tamanho, no sentido político, social, econômico e espiritual. Mas Deus tem promessas no Brasil. Tem, sim, senhor. Tem promessas. Nessas promessas, com certeza, Deus vai permitir um forte aperto para o quê? Para o despertamento da igreja antes do arrebatamento. Irmã Vanessa. E também eles mudaram a embaixada do Brasil para Tel Aviv também, não tem esse problema? Outro problema, ou seja, não houve o reconhecimento que Bolsonaro queria da embaixada em Jerusalém. Trump conseguiu levar a embaixada americana para Jerusalém. 9 nações que eu estou informado conseguiram, mas a resistência ainda de se levar a embaixada americana, as embaixadas de seus países para Jerusalém é muito grande, né? Bolsonaro estava quase conseguindo levar a embaixada brasileira para Jerusalém, mas eu já estou sabedor que com esse novo governo vai voltar para Tel Aviv e aí complica de novo a situação do nosso pobre, sofrido Brasil. E também aqui nos Estados Unidos, pastor, a mídia está tentando colocar tudo que acontece entre o povo judeu com os muçulmanos
coloca o povo judeu como os culpados, tipo, Israel atacou, Israel, e aí o povo que não sabe da verdade está achando que eles são os, né, vilões da história, os vilões da história. Yeah. Já encaminhando para os Estados Unidos também se virar contra Israel. Vai acontecer isso. Muito bom, muito bem lembrado, irmã Vanessa. Agradeço de coração. Muito bem lembrado. Fiquem atentos, irmãos. Biden está virando as costas para isso. Isso nunca aconteceu desde a criação do Estado de Israel. Sempre. Os governos americanos de todos os presidentes sempre foram simpáticos e favoráveis à nação de Israel. Mesmo no governo de Nixon, que foi um governo crítico, ou mesmo no governo de Gerald Ford, foram governos críticos em relação a Israel, e até mesmo de Eisenhower e de Truman, nunca se viu um governo tão contrário a Israel, ou seja, os Estados Unidos vai sofrer uma consequência duríssima, mas está tudo funcionando dentro do processo profético, né? Que esta nação vai realmente naufragar econômica, social e politicamente. Fiquem atentos, porque o arrebatamento está na portinha. Vamos lá, para fechar, temos 14 minutos para terminar. Vamos lá embaixo. Igreja da Unificação. Já ouviram falar do Reverendo Moon? Quem já ouviu falar? Homem polêmico, ele teve envolvido, faz uma pesquisa lá no Google, ele teve envolvido com as Assembleias de Deus de Madureira, do Brasil. Está até hoje até o pescoço. Como é que é? Como é que é? As Assembleias de Deus de Madureira têm um pacto com o Reverendo Moon, com a Igreja da Unificação. É triste dizer isso, só você pesquisar. Aí você vai descobrir quem é a Igreja da Unificação. Reverendo Moon, ele se considera o Messias que tinha que vir nesta terra. Mas peraí, pastor, então, se uma igreja evangélica apoia esse homem, ela é uma igreja que está indo para o lado herético? Infelizmente que sim. Mais de 60% de igrejas que apoiam o Reverendo Moon, claro, tem que apoiar a ele como o Messias, o potencial Messias que tinha para vir. Aí você vai conhecer as características, seu fundador, escrituras, qual é a visão que eles têm de Deus, de Jesus, vira a página do Espírito Santo, da salvação, da morte e de outras características. Agora, olha aqui na página 13 e 14, a lista das guerras. Dá uma olhadinha. Sim, por favor. O senhor falou uma coisa aí muito importante, que a gente tem que ter muito entendimento, porque eu não entendo essa separação de Assembleia Madureira, Assembleia não sei o quê, eu não entendo isso não. Mas eles acabam tendo envolvimento com fora do Brasil, dentro do Brasil, eles têm todo o envolvimento. E a gente acaba tendo pregadores, pastores, todos envolvidos no meio disso. Como é que nós vamos saber a diferença de todas essas coisas desse povo envolvido? Isso é bem delicado e complexo. Deixa eu resumir em alguns minutos para que alguns de vocês entendam. O Brasil foi descoberto no ano de 1500, isso todo mundo sabe, né? O pirata Pedro Álvares Cabral chegou em 22 de abril, descobriu o Brasil. Aí começa uma história um pouco confusa, que os livros de história não registram, mas se você busca nos livros de história na Europa, na Ásia, você fica assustado. Parece que você está lendo uma outra história completamente diferente aos que os livros de história do Brasil trazem. É completamente diferente. Eu estudei história durante muitos anos. Quando eu fiz história na Inglaterra, pela Universidade de Oxford, fiquei assustado. Já tinha uma suspeita de uma versão distorcida que nós, né, brasileiros, aprendemos sobre a história. Por que estou mencionando isso? A história das denominações faz parte desse pacote confuso. Tá? A primeira igreja brasileira, estabelecida em solo brasileiro, poucos de vocês com certeza não sabem qual foi. Foi a igreja huguenote, a igreja dos reformados pentecostais franceses. Chegou no Brasil em 1560. Através desta igreja foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1561,
por um general, né, um soldado chamado Estácio de Sá. Antes disso, o Rio de Janeiro foi conquistado pelos franceses, não é? Por Duleclerc, de Gointois, uma história muito longa, mas todos eles fugidos da perseguição, não é? Que foram feitas contra os protestantes na França, da parte da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana lançou uma perseguição pesadíssima na França, que levou a milhares de protestantes, de pentecostais franceses a saírem da França. Um bom número deles caíram no Brasil. E aí fundaram, nesse grande número, a cidade do Rio de Janeiro, né? Depois Estácio de Sá reafunda em 1º de março de 1561, e aí começa a Igreja Pentecostal no Brasil. Na verdade, oficialmente falando de igreja estabelecida no papel, foi a Igreja Presbiteriana, que começa no ano de 1863, através de um casal de missionários. Aí vem a Igreja Batista, em 1877, a Igreja Metodista Wesleyana, em 1884, aí vem toda uma história. As Assembleias de Deus, a primeira igreja do ramo pentecostal, ela é fundada em 11 de junho de 1911, em Belém do Pará. Aí começa a trajetória das igrejas pentecostais clássicas no Brasil. Aí das Assembleias de Deus abrem-se várias igrejas, Casa da Oração, Igreja do Evangelho Quadrangular, é um leque gigantesco, enorme, mas, infelizmente, no ano de 1986, as Assembleias de Deus do Brasil quebram em duas partes. A Assembleia de Deus no Brasil e a Assembleia de Deus de Madureira. Então, se abriram dois ministérios, porque houve diferenças, tanto administrativas como diferenças religiosas ou doutrinárias dentro das Assembleias de Deus. O problema é que essa divisão, essa quebra, gerou o quê? Gerou uma inclinação para um lado político para a direita e para um lado político para a esquerda. Vou resumir, porque isso aqui é muito extenso. Hoje, no Brasil, existem 14 ministérios diferentes das Assembleias de Deus. É assustador isso. 14, mas prevalece ainda 2. A Assembleia de Deus Missão e a Assembleia de Deus Madureira. Infelizmente, a Assembleia de Deus, isso aqui é um fato, não estou falando mal, você pode comprovar isso. Madureira se inclinou muito para o plano político e para o plano de conchavos, de pactos com outras religiões para ganhar vantagem. E uma das, digamos, situações bem tristes que a Assembleia de Deus de Madureira se inclinou foi o pacto com a Igreja da Unificação. Então, hoje está muito confuso, demais, entende? Respondendo a nossa irmã Ana Lu, saber quem é quem hoje está sustentando uma doutrina bíblica pura, limpa, correta e genuinamente bíblica, porque as misturas são grandes. A Igreja Batista também teve divisões? Teve, mas não tão grande como as Assembleias de Deus. Olha, se você fizer uma pesquisa, as igrejas pentecostais se dividiram muito mais do que as igrejas tradicionais, né? Dê uma olhadinha nas igrejas batistas, presbiteriana, metodista, elas não se dividiram tanto, mas as pentecostais hoje são mais de 387, só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos elas chegam a ser 54. Por uma estatística que eu já levantei nos últimos 20 anos. Mas no Brasil são 387 igrejas pentecostais. Só não vou entrar nos pormenores, porque é muita informação e é muita confusão. Pastor, sim. Isso se daria porque, de fato, lá uns acreditavam, por exemplo, eu orei no copo, aí o pessoal é abençoado. O outro já crê que não precisa de nada, só a palavra e a fé e a palavra expressada se resolve o problema.
outro acredita em flor, caneta, pau, sal, e aí vai. Aí houve essa ruptura, porque o meio pentecostal também gera isso, porque é muito dom e muito poder que Deus deliberou através do Pentecoste, o povo acredita. E pouca base nas escrituras. Esse é o problema. Depois de 1997, é só vocês pesquisarem o valor que as igrejas pentecostais davam ao estudo da palavra, caiu. Isso é fato. Faça uma pesquisa. O que acontece com a igreja pentecostal no Brasil entre 1995 e 1997? Resposta: ela começa a desprezar o estudo sistemático da palavra. Eu falo isso porque eu já ouvi testemunho de pessoas ir pregar em igreja, e o pastor levou a Bíblia e eles falaram assim, não precisa de Bíblia aqui não, porque aqui nós é do manto, nós é poder de Deus, mistério, é línguas estranhas, e não precisa de Bíblia não, nós estamos acima da Bíblia. Eu visitei há 2 anos atrás uma igreja brasileira em Providence, Rhode Island, fui levado lá a convite, nunca estive lá. Aí um irmão muito querido, né, daí da região de Massachusetts, me convidou, e eu fico meio desconfiado. Vem cá, como é que é essa igreja? Ele, não, é a igreja de Deus, é uma igreja que tem muito manto. Sério? Que tipo de manto? Só vai ver lá. E eu fiquei, quando ele falou que a igreja tem muito manto, eu fiquei desconfiado, mas ele insistiu, eu falei, se o manto for estranho, meu irmão, é uma vez só, eu sou dessa pessoa. Se é uma igreja estranha, eu piso os pés uma vez só e por ética eu saio numa boa e não volto mais. Não tem outra, gente. A igreja chama-se Primeira Igreja do Manto Revelado Pentecostal de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vocês estão rindo? É um negócio louco. Está lá o nome da igreja enorme, tinham mais de 100 pessoas. E falei, o que eu estou fazendo nessa igreja, Senhor? No que eu abri a minha Bíblia, o pastor esticou os olhos e deu um grito. Não há necessidade de abrir Bíblia aqui, irmão. Deixa Deus usar no manto que descer sobre o irmão. Falei, opa, aí não gostei. Aí eu falei muito educadamente, pastor, desculpe, eu vou ministrar o que Deus falou no meu coração e na base da Bíblia. Pensa num culto difícil. Eu tinha planejado algo para 30 minutos, eu cheguei a 15 em agonia. Na hora da oração, da ministração, gente, foi uma experiência horrível, mas teve um fruto. 4 pessoas se entregaram a Jesus. 4 ainda. Eu fiz o apelo, pastor, aqui não se faz, falando atrás de mim, aqui não se faz apelo. Eu ignorei, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque vai ter salvação nessa casa, nessa noite. 4 pessoas vieram aos pés de Jesus. Depois o pastor escandalizou, pastor, eu acho que o senhor não entendeu a nossa igreja. Entendi perfeitamente. Agradeço a oportunidade, mas aqui eu realmente não tenho vontade de voltar mais. Exatamente o que eu dizia para o senhor, aqui o senhor realmente não toca mais os pés. Falei, obrigado, é o mesmo Espírito que está no senhor em mim, Deus abençoe. Deu um abraço e saí, na maior educação. Irmãos, não se assustem não, tem hoje igrejas que não valorizam a palavra de Deus. Até chego a dizer que hoje, para muitos, a palavra é um luxo. Estudar a palavra é um privilégio. Não sei se alguém aqui está percebendo que estamos estudando a Bíblia hoje, nos dias difíceis que estamos vivendo, é de fato um privilégio. Para muitos é um luxo, mas eu considero um privilégio. Amém? Vamos fechar, temos mais 3 minutinhos para fecharmos a nossa aula. Olha aqui a listinha das guerras. Que loucura! Eu divido a história da humanidade em vários temas. Idade Média, o Renascimento, século XVI, século XIX, século XX, século XXI. Veja quantidade de guerras, mas a concentração delas, a grande parte, no século XX, em proporção e em destruição de vidas. Mas Jesus mesmo falou em Mateus 24, 6, 7. Eu virei falar de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ok. Na próxima aula, nós vamos dar uma ênfase sobre as fomes, catástrofes naturais, terremotos
e nós vamos falar sobre a igreja e a besta. Uma das razões desse questionáriozinho de 3 questões é para adiantar a visão que vocês vão ter da próxima aula. Então, por favor, fiquem atentos, tá? A próxima semana, como já avisamos, não teremos a nossa aula normal, porque vai ser a semana de balanço, né? A última do ano. Temos que fazer o balanço financeiro, contábil, administrativo, colocar muitas notas em dia, inclusive dos irmãos e algumas matérias que ficaram para trás, para que então já na primeira semana de janeiro estaremos já liberando algumas dessas notas atrasadas que até aqui não pudemos divulgar, ok? Então, fiquem atentos, 3 de janeiro, então, voltaremos com a nossa aula normal, 3 de janeiro, então vocês vão ter 2 semaninhas, não é? Para trabalhar em cima deste questionáriozinho de 3 perguntas, está lá no grupo, se você não viu, vai lá no grupo, está lá o questionáriozinho com as 3 perguntas, trabalhe com cuidado, leia com cuidado os textos, já comecem a fazer o questionário, né, os 94 questões, e anote de novo aí, porque eu vou postar a entrega 28 de fevereiro. Quem puder entregar antes, fique à vontade. Do contrário, até 28 de fevereiro. Alguma pergunta, alguma dúvida que gostariam de colocar dentro da temática que falamos no dia de hoje, porque vocês viram que hoje a gente decidiu concentrar a coisa bem na área das seitas e religiões. Vamos mudar bastante na próxima aula. Irmão Gil, e depois irmão Elton. Ô pastor, em relação aos Amish, você tem alguma coisa a falar? Vou falar um pouquinho na próxima aula, mas eu posso resumir em 2 minutos, né? Eles são pentecostais, ok? Já estive entre eles 2 vezes, muito tradicionais, demais. Uhum. Não uso energia elétrica, não uso nenhum meio de comunicação. Tem uns que se liberaram, mas Sim. os 100% ortodoxos, já estive hospedado 4 dias com eles. Sabe o que é depender de lampião, de óleo de baleia, né? Comer comida natural, até sair gordinho de lá, entendeu? Não usar nada de tecnologia, você fica apagado do mundo exterior. Eu falei, Jesus, que mundo estranho, né? A gente é acostumado aqui lá de fora, mas são muito receptivos, são muito amigos. Eles são como uma igreja antiga, né? De uma igreja bem antiga, oriunda da Alemanha, da Holanda e da Bélgica. Vou falar um pouquinho, né, assim, 10 minutinhos sobre eles, né? Mas são muito carinhosos, desde que você entre na deles, entendeu? Aí eu descobri uma forma de conquistar eles, né? Vestir igualzinho a eles. Aí eu olhei assim, vem cá, essa roupa cabe em mim, por quê? Posso usar? Pensa eu vestido de Amish, só não tinha aquela barbona deles, né? Usei chapéu e tudo, pensaram que era um irmão de uma outra congregação. Não, isso aqui é um pastor. Quando disseram que eu era um pastor, eles se assustaram, que eles têm muita resistência com o pastor. Não, isso aqui é diferente, ele pensa igualzinho a gente, fala igual está aqui conosco. Eu fiquei 4 dias com ele. Assim, eu fui recomendado por um outro Amish que eu conheci na Filadélfia. Então foi através desse Amish, porque não é qualquer um que entra lá dentro. Tem que ter uma referência, né? Digamos, uma recomendação. E depois de 8 meses de amizade com esse pastor Amish, ele se convenceu. Eu acho que o senhor pode entrar lá dentro, mas só tem que entrar nas regrinhas, não tem problema. Se eu tiver que até vestir igualzinho a vocês, eu visto. Aí cheguei à conclusão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tanto que eu escrevi várias coisas sobre eles me autorizaram, eu não pude gravar. Quando eu cheguei lá com o meu celular, eu tive que apagar, fui obrigado a apagar. Todo tipo de tecnologia, até o meu relógio, né, eletrônico, eu tive que tirar. Falei, rapaz, como é que eu vou ver a hora? Aí eles me ensinaram a ver pelo sol. Negócio bem interessante, mas eu escrevi um tratado de 38 páginas sobre os Amish. Então, hoje eu tenho um conhecimento na prática. Gente boa no mundo, mas eles vivem no século XVIII. E são gente pentecostal. Pensa num culto que cai fogo. Meu Deus. Eles não têm igreja, né? Eles se reúnem em casa, né?
em casas, e tem pequenas congregações dentro da comunidade deles. Eles trabalham com comunidades. Mas, Vanessa, rapidinho, depois mais um aluno, para a gente fechar. Sim, eu acho legal deles, e que é diferente, tipo, de seitas, é que os jovens chegam numa idade, eles deixam os jovens saírem, experimentar o mundo lá fora e tomar a decisão por si só, não é forçado. Eu achei muito legal isso. Isso eu acompanhei com 6 jovens, né? O líder deles, né, o pastor principal da comunidade que eu fiquei hospedado, me deu essa oportunidade de eu acompanhar. Fomos a Harrisburg, que é a cidade mais próxima onde eu estava, e eu constatei isso com os meus olhos, achei super interessante. Não gostaram, voltaram, é bem interessante. Mas, Elton, rapidinho para fechar. Esse Bible Study Science Theology aí, ali no centro de Boston tem uma grande... É aquela mesmo? Era aquela, mesmo do exato, que é do tio Quando eu converti para Cruz. Jesus, uma menina me encontrou, a gente começou a conversar, uma americana, ela me deu um livro, eu até perdi ele, porque eu joguei fora, não entendi. Vai com cuidado. O livro é bom para o irmão conhecer para pesquisa hoje, isso, para pesquisa. Imaginei. Mas era uma Bíblia, na realidade era uma Bíblia, Bíblia da ciência cristã. Mas vai com cuidado. Para pesquisa é excelente. Agora, a lábia deles é violenta. Mais uma pergunta, alguma dúvida para a gente fechar? Pastor. Sim, irmão Leandro. Só uma colocação minha sobre, igual você comentou, sobre as igrejas hoje serem muito divididas, né? Eu creio que um pouco, a maioria da culpa disso somos nós mesmos. Porque nós vivemos um tempo em que nós não queremos estudar a Bíblia, né? Não queremos buscar a verdade na Bíblia. E crescemos e cremos em algo, aí achamos pessoas que creem da mesma forma que a gente crê. E aí a gente vai juntando esses grupos, né, e vai se juntando e vai criando essas novas seitas. Exatamente. A Bíblia vai dizer sobre isso, que Deus fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Exato, se formos para a Bíblia, acho que evitaria muito disso aí, entendeu? Então, não é muito as igrejas, mas somos nós mesmos que buscamos isso, né? Buscamos naquilo que a gente crê. Infelizmente, o ser humano é que abre a brecha para as divisões. Não que Deus queira que a igreja seja dividida, porque Deus não planejou, Cristo não planejou a igreja para ser dividida, mas para unir unida, mas somos nós que, infelizmente, seres humanos que abrimos brechas. Gente, Deus falou alguma coisa conosco hoje através desta aula, o Espírito Santo ministrou, aleluia. Coisa boa é saber que nosso Deus está sempre na frente, no comando e sempre nos ministrando. Vamos terminar a nossa aula. Muito obrigado a todos vocês, né, que estiveram aqui conosco no dia de hoje. Obrigado, irmã Rubiane, irmão Gil, né, os nossos bispos ali de New Jersey. Desculpe, bispos não, gente. Escapou, gente. Deus abençoe. Foi aniversário da bispa ontem. Sério? Irmã Rubiane, oh meu Deus, vamos orar para então. Ei, meu Deus, será que eu vou conhecer a bispa e o bispo? Gente, eu estou com vontade de ir em janeiro, né? Se vocês forem em janeiro, me avisa, que eu quero conhecer a bispa e o bispo aí de New Jersey, né? Eu quero sair daqui abençoado. Obrigado, gente. Obrigado, irmão Leandro, pela sua participação, a querida família ali de Porto São Lúcio, obrigado, irmão Elton, irmã Vanessa, irmã Amanda, Bernadette, irmão Elton, irmã Nalu, e Absai, que hoje não apareceu, acredito que por problemas técnicos, mas amém. Se vocês me permitirem, quero fazer então essa oração final, né? Eu ia deixar para um outro aluno, mas eu quero fazer essa oração final, agradecendo por esta aula e agradecendo ao Senhor pela vida da nossa irmã Rubiane Amaral, né, que alcançou mais um jardim. Olha o sorriso do seu esposo, irmão Gil, meu Deus. Parabéns, que Deus abençoe muito. Vai quase muito. estourar, irmão Gil, de tanta alegria. Vamos orar agradecendo a Deus. Não posso me esquecer, gente. Esta é a última aula do ano. Quero desejar também a vocês um abençoadíssimo Natal, tá? Você que vai estar aí com a sua família, com seus irmãos em Cristo. Essa noite de Natal seja uma noite memorável, tocante da parte do Espírito Santo.
Comam bastante, mas sem exagero, para depois não dar problema na emergência. Faça tudo com moderação, se alegre ao máximo. Lembre-se que Natal não é apenas comida e bebida, mas é, acima de tudo, a alegria de saber que um Salvador veio para nos dar uma libertação e uma transformação. Também um ano novo de muita vitória, de muita paz. Gente, vamos começar 2023 com força, com garra. Nada, em nome de Jesus, vai parar mim, vai parar você, vai parar a Academia Bíblica Berea. Quem quer entrar 2023 rasgando na fé, rasgando na graça, no poder e na autoridade? Gente, vamos fazer propósitos com Deus. Vamos entrar 2023 firmes na palavra, na rocha, na dedicação. Eu agradeço pela vida de cada um de vocês, não é? E pelo voto de confiança em nós dado. Lembrando que os pagamentos deste mês de dezembro, quem já os fez, obrigado, Deus os abençoe poderosamente. Você que não fez, até o dia 30. Mas agora, se você passar do dia 30 por algum esquecimento ou algum acidente, você já, infelizmente, vai pagar a multa de $10 por mês atrasado. Então, se você acha que não poderá fazer o seu pagamento no dia 30, avise, dê uma justificativa aceitável, que aí te liberamos da multa. Se você não fizer isso, chegaria 31, dia 1º, já era, né? Você vai pagar atrasado já com os $10 acima, tá bom, gente? Vamos então orar, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Rubiane por esta aula. Levante as suas mãos na direção da nossa irmã Rubiane, né? Porque mãos levantadas? Porque a Bíblia nos dá essa autorização, não é? Levantar as vossas mãos sem ira e sem contenda. Em mãos levantadas fala de concordância, fala de transferência de autoridade e de agradecimento na presença do Senhor. Senhor, com as nossas mãos levantadas, oramos pela nossa irmã Rubiane Amaral. Alcançou mais um ano de vida no dia de ontem. Espírito de Deus, continua confirmando as tuas bênçãos, a tua bondade, a tua misericórdia, acrescentando mais e mais anos de vida, anos de saúde, anos de muita alegria e, sobretudo, de produtividade à tua serva, para fazer com dedicação, como tem sido até aqui a tua santa obra. Usa a sua vida ao lado de seu esposo, o irmão Gil Grijó, ao lado de sua família, de sua igreja. Espírito de Deus, usa a vida desta tua filha de uma maneira muito especial. Muito nos alegramos, nos regozijamos e nos congratulamos pelo seu aniversário. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a sua paz. É o nosso desejo na vida da tua serva, agradecidos por mais um aniversário no poderoso nome de Jesus. Agradecemos a ti por esta aula, pelo esforço, sacrifício, dedicação que cada aluno teve em estar aqui. Muito obrigado, recompensa. Dá um Natal abençoado, um ano novo vitorioso. E quando voltarmos no dia 3 de janeiro, voltemos com garra, com força, com ânimo, com dedicação para mais e mais estudarmos a tua palavra. Muito obrigado. É a oração que a ti fazemos, agradecidos, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Feliz Natal, abençoado Ano Novo. Deus os abençoe, ótima semana. Voltaremos a nos ver 3 de janeiro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, a paz do Senhor. Vocês são ótimos. Beijo no coração de cada um de vocês. Natal, a paz do Senhor. Deus abençoe. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. Obrigado.